povo, seja muito bem-vindo ao primeiro Pod de Negócios de 2023. 2022 foi um ano incrível, nós tivemos aqui mais de 10 convidados, foram apenas 4 meses em 2022, mas tivemos convidados fantásticos e um deles que era para ter acontecido em 2022 veio hoje e está aqui para trazer uma entrevista muito especial para nós. Mas primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando, pessoas que são tão carinhosas comigo, me chamam lá no Instagram, né, no YouTube, fazem os comentários que estão gostando. E eu fico muito feliz que vocês estão compartilhando o conteúdo e também consumindo todo o nosso conteúdo, que é um conteúdo gratuito e muito especial, com temas técnicos, temas bem variados para você que quer ser empresário de várias áreas, para contadores também, estudantes. Então, conteúdo de graça para que você curta e compartilhe. Já aproveita aí, comenta no nosso conteúdo, compartilha, curte a nossa página, fica seguindo aí que tem muito conteúdo bom pela frente. Hoje nós estamos com um convidado, né, muito famoso, né? Até a minha filha tá aqui hoje, ela falou: mãe, ele é famoso? Eu falei: ele é famoso. Estamos aqui com o Altair Alves. O Altair é conhecido como contador e youtuber. Além de ser contador e youtuber, ele também é empresário contábil, com um escritório com mais de 40 funcionários, 13 anos de existência. E o canal dele hoje é o maior canal de conteúdo técnico contábil do Brasil, com mais de 700 mil seguidores. Então, seja muito bem-vindo, Altair. Obrigado, Débora. A Débora faz aí uma apresentação que realmente deixa a gente motivado, né? Mas é um prazer estar aqui com você, poder compartilhar com o teu público, né? Com todas as pessoas que nos ouvem, um pouco da nossa história, né? A gente sabe que histórias, elas inspiram, ela faz com que as pessoas, né? Se conectem com um propósito maior do que às vezes elas estão vivendo e transforma a vida. Então é muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. E você sabe que o meu convite, né, com você, ele é intencional, porque assim, eu falo que todo mundo que vem aqui é uma mentoria particular. E eu tô começando no YouTube, né? Meu canal tá ali pequenininho, com 200 e pouquinhos seguidores, né? Mediante o seu é um bebezinho ainda. Então, chamei estrategicamente você para me ajudar a crescer o meu canal. E olha que quando eu fiz meus primeiros 100 seguidores, foi muito engraçado. Eu tava no escritório e tava todo mundo vibrando, né? Que ia dar os 100. Aí deu os 100. Aí depois a gente falava: agora vamos pros 1000. E aí quando tava 990, eu falei: vai dar 1000. De repente deu 1000. E passa tão rápido que você vai ver que... Ai, tô feliz que você tá me incentivando. É isso aí, pode continuar. Tem talento. Vamos conhecer um pouco de você, Altair. Eu te acompanho nas redes sociais. Uhum. E é engraçado que eu te conheci através de um conteúdo técnico teu. Tá assistindo aqui no YouTube, porque eu sou contadora, então procuro conteúdos no YouTube. E eu assisti alguns vídeos teus. E de repente, num evento, eu me sentei e você me sentou do meu lado. Você lembra disso? Olha que coincidência. Você lembra disso? Foi onde? Foi no... Você não lembra, né? Não, calma aí. Mas foi no evento do Johnny ou do... Foi do Anderson Hernandes. Lá no Summit. No Marketing Contábil. Marketing Summit Contábil. Você sentou do meu lado, ainda conversei com você assim rapidinho. Eu falei assim: como que é a vida, né? Eu tava lá assistindo um conteúdo dele, hoje encontrei ele aqui, hoje você tá aqui. É verdade. Né? Que maravilha. Muito bom. Vamos conhecer um pouquinho da tua história. Me fala assim, eu falei um pouquinho contigo, você veio de uma outra área, um outro cargo e de repente entrou assim meio que de paraquedas na área contábil. Me conta essa tua história aí pra gente saber. Débora, a gente fez uma pequena introdução aqui, né, em relação ao tema, mas uma coisa interessante que eu não te contei, né? Eu falei: não vou contar tudo, porque senão eu vou contar no podcast, ela vai falar assim: poxa, já sei dessa história. Antes um pouquinho, eu casei com 25 anos de idade, né? Quando eu casei eu tinha 6ª série. Né? Eu parei muito cedo de estudar, morava no Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo trabalhar e parei muito cedo e por fim não estudei. Parei na 6ª série lá do ensino fundamental. Casei com 25 anos, né? Minha esposa perguntou, ela falou assim: mas qual que é o seu objetivo de vida, né? Na época eu falei: olha, estamos vendo, estou tentando encontrar ainda o objetivo, né? Mas não tem. Mas o que aconteceu? Ela falou, me incentivou, falou: não, tem que voltar a estudar, né? Porque senão não tem como progredir. Eu falei: não, vou voltar a estudar. Voltei a estudar, parei na 6ª, fui fazer a 6ª, 7ª, 8ª série e terminei o meu colegial. Quando eu terminei o 2º grau, o ensino médio, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa multinacional. Eu entrei quarteirizado nessa empresa, fiz um bom trabalho, depois fui para a empresa terceirizado e depois de um ano, né, com um trabalho muito bom que foi feito lá, eu fui convidado para trabalhar na empresa realmente principal. Essa empresa eu trabalhei por quase 12 anos. Né? Nessa empresa eu tive a oportunidade de receber uma bolsa de estudo
para fazer administração de empresa. Comecei fazendo administração de empresa, fui gostando e comecei a estudar contabilidade, que lá no curso tinha contabilidade básica, e comecei a estudar. Me apaixonei por contabilidade. Nossa, Altair, posso te interromper um pouquinho claro. para falar como que eu me identifiquei com isso? Eu comecei com administração também, e eu decidi contábeis dentro do curso de administração, igual você. Então, aí eu tô lá fazendo, né, contabilidade, muito feliz, administração, e eu ganhei essa bolsa. Aí eu cheguei pro meu líder na época, lá nessa empresa, e falei, olha, eu tô querendo mudar para contabilidade. E foi engraçado, voltando um pouquinho. Quando eu falei de contabilidade, né, que eu queria fazer contabilidade, eu estava bem no segundo semestre. Uhum. E aconteceu um negócio que eu perguntava muito na classe, porque eu não entendia nada de contabilidade mesmo, e normalmente na sala de contabilidade naquela época tinha muitas pessoas técnicas de contabilidade que já trabalhavam com contabilidade. Sim. E um dia o professor falou assim, poxa, no meio de todo mundo, sabe que o pessoal gosta de brincar, né, na faculdade? Aí o professor falou assim, nossa, como você é burrinho, né, só vive perguntando. Aí todo mundo, começou a rir. Eu também dei uma risadinha lá, né? Uhum. E eu falei o seguinte, eu vou mudar esse jogo, né? E eu acho que ali foi a primeira grande superação, né? Eu comecei a estudar contabilidade, né? E eu acho que daí veio a paixão. Eu comecei a estudar. Isso era no primeiro semestre. Finalzinho do primeiro semestre, última prova, eu fui o único aluno que tirei 10, né? Aí o professor, lembro dele até hoje, se estiver assistindo isso aí, aí você vai lembrar, professor Edmo. Aí o Edmo falou assim, entrou numa outra aula e me deu os parabéns, que eu fui o único aluno da classe que tinha tirado 10. Nossa. Resumindo, veio o segundo semestre, eu continuei estudando. No final do segundo semestre, o professor já me colocou ali como uma referência de contabilidade e eu comecei a dar aula de reforço de contabilidade para aquelas pessoas na faculdade. O burrinho, né? O burrinho da história. Enfim, né, terminei a faculdade, tive a oportunidade aí, pedi, né, no meio da faculdade eu pedi para mudar para contabilidade e comecei a fazer contabilidade e me formei. Então a ideia, quando eu abri um escritório, né, quando eu comecei com um escritório de contabilidade, foi justamente porque eu tinha me formado, trabalhava numa grande empresa, tinha um bom salário, só que lá eu não tinha experiência nenhuma de contabilidade, só da parte teórica. Então era muito difícil, porque o salário que eu já ganhava naquela empresa já era um salário de analista, né? Analista, acho que na época, ou pleno ou quase sênior, né? No setor que eu estava trabalhando. Então era muito difícil eu migrar de área. Né? E aí, quando eu fiz esse processo, né, que eu comecei a pensar em contabilidade para poder trabalhar, veio uma situação muito difícil. Eu comecei a ficar doente, né? Fiquei doente, afastei uns dias, voltei, fiquei doente, e aí chegou a conclusão que eles iam me aposentar por invalidez. E aí eu lá na empresa, né, Altair, não vai dar mais para você continuar trabalhando, tinha problema de bursite, tendinite, estava muito ruim mesmo. E quando eles falaram isso, assim, eu vou te aposentar por invalidez, eu estava com 36 anos. Novo, né? 35 anos. Falei, não quero aposentar por invalidez, doutor. Falei, mas tem que ver e tal. Eu falei, então eu quero sair da empresa, né? Já que eu não posso, eu vou sair da empresa e vou montar um escritório de contabilidade. Você já tinha se formado? Já, tinha me formado. Aí, nessa história, né, todo mundo, você é louco, né? Você tá doente, vai aposentar por invalidez, não tá aguentando nem trabalhar. Você vai sair da empresa, aí todo mundo contra. Ficou ali um ano ainda nessa negociação e consegui. Antes desse ano, o que aconteceu? De eu sair, apareceu um escritório de contabilidade que o contador tinha falecido e quem estava lá tocando um pequeno escritório não tinha conhecimento de contabilidade. Uhum. E me convidou e falou, Altair, você que é um contador e tal, tem experiência na área de contabilidade. Que experiência você não tinha? Nada, né? Não sabia nem, nunca tinha ligado o sistema. Falou assim, você não quer assumir aqui o escritório como contador responsável e tal? Falei, aceito, vamos embora. Corajoso, né? E aí que eu falo, né? Hoje as pessoas têm muita dificuldade, né? Quando vai fazer algo, né? Às vezes a pessoa está até só no setor, está fazendo contabilidade, ou DP, ou fiscal, elas têm medo de encarar essa responsabilidade. Eu encarei legalização, fiscal e departamento pessoal para executar sem nunca ter feito nada na vida. Então, você imagina. Isso é muito importante, né, Altair? Porque às vezes as pessoas têm esse medo. Eu também tive esse medo no começo do escritório. A gente fica com esse medo. Mas como que eu vou gerenciar um escritório se eu nunca fiz isso? Sim. Mas as pessoas se esquecem que existem ferramentas para isso, não é? Não é simplesmente, nem todo mundo entra sabendo tudo. É experiência, é falando com os amigos, é fazendo cursos, mentorias, você vai atrás.
E aí você consegue, né? É um desafio, principalmente porque a pessoa precisa querer muito. Sim, é o principal, né? O que aconteceu comigo lá no escritório foi justamente assim. Quando eu assumi isso, eu tinha que trabalhar na empresa, acordava 4 horas da manhã, eu ia para a empresa, mudei meu horário lá na empresa, entrava 6 horas, saía às 2 e ia para o escritório. Eu fiquei assim quase 9 meses. Eu saía do escritório 10, 11 horas da noite e trabalhava sábado e domingo também. Né? Então, foi um desafio, né? Não sei como foi por Deus mesmo, de eu ter vencido isso, porque assim, a falta... E doente, né? Você tava ainda com... E ainda a situação, ia fazer fisioterapia, e voltava para o médico, e fiquei naquela situação, mas eu acho que foi um aprendizado muito grande. E o aprendizado que eu queria até compartilhar com vocês, que eu tiro de tudo isso daí, é que cada um tem uma interpretação para cada situação que vive na vida. Tem pessoas que diante do problema elas vão se sentir motivadas porque elas já enxergaram que cada problema traz em si, carregando entre si, a oportunidade de mudança da sua vida. Quanto maior o problema, maior a oportunidade. Quando você entende isso na sua vida, você já não tem mais medo de problema. Você começa a querer ter problema, porque você sabe que ali vai ter oportunidade. Eu acho que isso, desde cedo, me ajudou muito, porque diante dos desafios que eu tive que enfrentar na vida, né, de casar com 6ª série, ter que estudar, ter que dormir 4 horas por noite durante 4 anos, né, trabalhar às vezes dia de sábado na empresa. Então, eu acho que tudo isso que eu passei na vida me condicionou a entender que quando eu vejo um problema, eu vejo uma oportunidade. E eu acho que o maior benefício que a pessoa pode fazer para ela mesma, a pessoa que quer crescer e se desenvolver, é trabalhar a mentalidade. Porque uma vez você acreditando que é possível, você já tem... O Johnny falou uma coisa, mandar um abraço para o nosso amigo Johnny, ele falou uma coisa esse dia que foi magnífico. Ele falou assim, se Deus está do teu lado, você já tem a maioria. Sim, perfeito. Aí aquilo ali me impactou, né? Me impactou muito, que eu falei, cara, é verdade. Então, Deus está do meu lado, está do seu lado. Olha, uma coisa que você está falando aí, você é evangélico, né? Sou. Eu também sou. Então, assim, o que eu penso? Desde que eu iniciei o meu escritório, eu sempre oro para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor é meu sócio, né? Então, aconteceu os problemas aí, o Senhor precisa me ajudar a resolver. Coloco nas mãos dele. E uma coisa que eu sempre peço para Deus, seja feita a sua vontade. Então, se eu vejo que um problema está acontecendo, então eu já penso, ou Deus quer me ensinar alguma coisa com isso, né? Ou não, é provável que sim, né? Ou eu errei em alguma coisa que eu preciso me corrigir, mas o problema ele vem para ajudar. É lógico que o problema não pode se repetir, né? O problema veio, resolveu e toca para frente. Mas os problemas vêm para fazer a gente crescer, né? Eu estava contando para você que a gente teve uma situação aqui no escritório que, né, de um erro, né, operacional. E foi um tempo assim de tensão total aqui no escritório inteiro. Mas depois desse erro, nunca mais voltou a acontecer. A gente ainda tem aquela tensão, né, de acontecer de novo, mas não volta a acontecer. Então, é muito legal essa tua visão de olhar para o problema e falar assim, não, isso vai me ajudar a crescer, né? A sua oração é muito boa. Eu tenho orado assim, eu falo assim, Senhor, seja feita a sua vontade aqui no escritório e na Receita Federal. Eu sempre... essa é a oração que sempre dá certo. Senhor, seja feita a tua vontade aqui no escritório e lá na Receita Federal. Muito importante. Né? Aí ele vai fazendo os cruzamentos, dá tudo certinho, no final dá tudo certo. Isso aí, Altair, muito legal. Mas eu acho que essa trajetória, né, que eu estava falando, essa trajetória, esse aprendizado que eu tive acelerado ali, realmente me condicionou a poder viver hoje com mais tranquilidade. Né? Eu acho que o empreendedor, ele precisa entender, não vai existir um mar calmo em nenhum momento. Né? Quando você cresce, quando você se desenvolve, eu sei que todo mundo que está ouvindo a gente, que te acompanha, quer ter um negócio, quer crescer, quer se desenvolver, nós não vamos ter nunca, né, um mar muito calmo, porque faz parte do processo. Mas o mais interessante é igual musculação, né? Eu não consigo pegar agora 30 quilos e levantar de uma vez se eu nunca levantei peso. Eu vou levantar 5, eu vou levantar 10. Quando você estiver levantando 30 quilos, quando você for levantar 10, o que você vai fazer? Tranquilo. Tranquilo. É assim na vida do empreendedor. Você vai ver pessoas se desmanchando diante de problemas que você vai dar risada. Né? Então esse condicionamento é legal. E por isso que você tem que curtir a jornada. Uma coisa que você falou interessante, uma contadora me procurou e ela assiste, ela acompanha todos, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela falou, tem coisas que eu ainda não sei, né? Porque a gente é empresário contábil, a gente não é especialista em todas as áreas. Sim. Eu, por exemplo, a minha área é contábil.
Eu não sou especialista em fiscal, eu tenho uma colaboradora que faz isso, que é especialista. E ela falou, quando você vai numa reunião que alguém te faz uma pergunta de uma área que você não é especialista, como que você faz? Eu falei, nossa, mas é tão simples. Ela falou que esse era o medo dela. Para mim isso é simples. Eu respondo com toda honestidade ao meu cliente, olha, nós somos uma equipe. Eu tenho uma equipe por trás de mim. Eu sou especialista na área contábil. A especialista na área fiscal é outra pessoa. Então, eu vou pegar o seu questionamento, nós vamos estudar, vamos consultar, né? Vamos na consultoria para poder te dar resposta. E isso mostra para o cliente honestidade e também de que você tem uma equipe atrás de você. Você não é um amador, você tem uma equipe. Aí ela falou, nossa, é verdade. Não tinha pensado nisso, né? Então, coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo, né, de empresário, né? Você me lembrou uma coisa que, quando eu comecei lá atrás, eu era equipe, né? E era muito engraçado que... Não, e era muito engraçado que eu falava assim, tinha uma pessoa trabalhando comigo lá, e eu falava assim, olha, tem uma especialista, né? Uma especialista que trabalha comigo aqui, ela não está aqui com a gente, eu vou consultá-la, né? E depois volto aqui com a resposta para você. E aí eu falava com essa pessoa, falou, olha, eu falei com o cliente, para não estar mentindo, né? Eu falei com o cliente que você resolveu o problema, mas como eu sou seu amigo, eu mesmo resolvi o problema. Eu vou consultar lá no Google, vou trazer a resposta e vou entregar para o cliente. Eu vou falar para o cliente, para não falar, já falei com a responsável aqui, ela falou que está tudo certo, mandou te orientar dessa forma. E ela orientava. Eu acho que o cliente ele precisa de solução. Sim. Ele paga o seu tempo. O cliente sempre pensa o seguinte, o cliente ele paga o tempo dele, porque hoje nós estamos com conhecimento disponível em todas as redes sociais, no Google. Então o cliente simplesmente fala o seguinte, eu posso pesquisar, ficar aqui 5, 6 horas pesquisando, mas eu não pago a Débora para cuidar da minha contabilidade, Sim. Por que eu não vou consultar a equipe dela? Então o cliente ele compra tempo, então não tem mais esse negócio de você não saber responder, de você não, olha, é uma dúvida técnica, agora lógico, né? Você está fazendo folha de pagamento, você é responsável pelo DP, o cliente pergunta assim, meu funcionário pode sair de férias quantos períodos? Você sabe como é que é a lei? Você tem que saber. Então assim, como funciona o 13º, férias, admissão, essas coisas básicas, você tem que saber. Sim. Agora, quando ele perguntar alguma coisa, fiscal, por exemplo, o fiscal você tem que saber que o fiscal tem 5 tabelas, 5 anexos, né? Quais são os 5 anexos, Sim. O lucro presumido, qual que é a base do lucro presumido. Você que é contador que está no fiscal, tem que saber o básico. O básico, né? Mas agora, são coisas específicas, né? Não, por aí exemplo, tem que consultar. Você vai numa indústria, aí tem um tipo de produto que está sendo fabricado. Tem toda uma tributação por trás, tem o NCM, tem muitas coisas, né, por trás para você conseguir dar essa resposta. Então não dá para dar. Não, e o cliente sabe disso. Né? E o cliente sabe disso. Exatamente. Já pegando o gancho aí disso que você está me falando, você disse que começou o teu escritório praticamente sem conhecimento, né? Pegou Sim. aquela bomba e falou, vou assumir. Teve algum momento que você falou assim, acho que não vai dar certo? Olha, não teve um momento que eu pensei que não daria certo. Teve um momento que eu pensei em desistir por não conseguir gerenciar as pessoas e colocá-las num propósito de entrega da forma que eu queria e que eu desenhei para o meu cliente. Então, enquanto eu estava sozinho fazendo tudo, eu não tinha esse sentimento de desistir porque era difícil, não, porque era fácil, né? Inclusive, quando você está sozinho, por mais que seja desafiador, você precisa entender o seguinte, você não tem um desafio tão grande que não possa ser vencido quando você decide fazer algo que você precisa fazer. Por exemplo, eu não sei um processo, eu posso estudar esse processo? Posso. Você vai ver que está disponível essa informação na internet, vai estar em curso, então você pode fazer. O desafio é quando você começa a contratar pessoas e que você não tem, às vezes, um processo tão definido ou não tem profissionais realmente com conhecimento e você também não tem tempo para treinar essas pessoas. Aí o que vai acontecer? Você vai ter um sentimento de frustração porque você quer entregar o melhor para o seu cliente, você sabe que o impacto que você tem com uma entrega ruim é negativo, te faz perder clientes, te faz não acelerar o teu crescimento, e esse sentimento, essa frustração de você não conseguir fazer a sua equipe ser você, faz com que a pessoa pense 2 vezes, e eu pensei em algum momento ali atrás que não era para eu continuar esse ramo. Falei, acho que eu não vou continuar, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Falei, não vou continuar. Mas a minha frustração não foi com o Altair, foi com a equipe e pela incapacidade que eu estava sentindo, que não era incapacidade, mas era realmente falta de experiência de gerenciar a equipe. Teve momentos que eu pensei... E como que você resolveu isso? Bom, como eu resolvo quase
todos os problemas da minha vida. Eu acredito que quando você... isso é modelo mental mesmo, né? Eu sempre acredito que Deus, né? Tem uma parte na Bíblia que eu gosto demais que fala assim, né? Aquele que busca, encontra, o que bate a porta se abre, o que pede ele recebe. Então, o processo de você estar no jogo, de você continuar no jogo, essa resiliência, né? Eu aprendi isso. Ela vai dar uma solução para você. Porque aquele que bate, a porta se abre, certo? Então, quando você busca soluções, elas vão ser encontradas. Então, essa mentalidade me fez respirar. E também teve coisas interessantes que aconteceram nesse meio aí. Pessoas que nem empreendedores são, e quando eu contava para eles o meu desespero, que precisava desabafar, né? A pessoa olhava para mim e falava, Altair, mas é super tranquilo, calma, isso vai se resolver, né? Eu falava, cara, você não está entendendo a minha aflição, cara, eu estou quase dando um troço aqui, desesperado. Calma, vai dormir, acorda amanhã, você vai ver. Não tem outra frase que fala na Bíblia, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Vai dormir, vai descansar, amanhã é um outro dia. De manhã o problema não tem mais o mesmo peso. Né? E aí eu fui fazendo isso, né? Eu fui conversando com pessoas, fui interagindo com outros colegas. O problema é que, assim, hoje nós estamos vivendo o melhor momento da contabilidade. Você acha? O melhor do melhor. Em que sentido? Em sentido que você tem vários mentores, hoje, pessoas com experiência disponível para poder trazer conhecimento. Por exemplo, a gente não tinha podcast há 10 anos atrás. Sim, verdade. Não tinha essa contribuição tão genuína que a gente faz de distribuir conteúdo e ajudar pessoas. Então, o que você conseguia para te ajudar? O teu network. Então, quem não tinha network, ou, por exemplo, se você tivesse com network com contadores que estavam sofrendo o mesmo momento que você, ou que não enxergava a contabilidade como um negócio promissor para o futuro, aquelas pessoas que só reclamavam de cliente, reclamavam de situação, de governo, de país, que é mais ou menos o que eu tinha naquela época, isso te trava também. Sim. Então eu acho que hoje não. Hoje você tem pessoas como exemplo de crescimento, de jornada, contribuindo, te mentorando, entregando tudo, falando, tá doendo aqui? Sabe por que tá doendo aqui? Porque você tem que mexer aqui, mexe aqui. Parou de doer? Parou de doer. Pessoas que já passaram pelo processo, já estão lá na frente. São pessoas acessíveis, né? Como você, como o Anderson, Johnny, Pedro, são pessoas que ajudam bastante. Hoje está muito mais fácil. Então, naquela época, a gente tinha muita dificuldade e até hoje, para você começar um escritório de contabilidade, você tem várias plataformas, por exemplo, que te ensinam o processo. Exato. Coisa que você não... Quem te ensinava? Ou você trabalhava no escritório, ou você não sabia fazer. Sim. Não tinha um curso online que você poderia aprender na prática, não era só teoria. Ia ter que ter uma pessoa ali que você passou pela tua vida para te ensinar, né? Tinha. Então hoje está muito mais fácil, né? Eu acho que esse momento desafiador que eu passei da minha vida, outro ponto importante também é que eu sempre tive a intenção genuína de contribuir com as pessoas. Eu acho que isso também é uma alavanca muito forte na vida das pessoas que estão crescendo, que vão passar desafios. Porque quando você tem uma intenção genuína, o negócio é diferente. Parece que você recebe uma força extra, né? Um gás extra para você poder vencer. Por quê? Porque as pessoas que estão ao teu redor, elas enxergam a luz que tem em você. Você às vezes não enxerga. Às vezes você está ali no meio de tantos desafios, você está sofrendo e tal, e tem alguém de fora olhando, que potencial tem a Débora. Cara, essa Débora, quando ela entrar nessa caminhada aqui, ninguém segura ela, né? Mas você não enxerga. Verdade. Sua visão é míope, né? Você está com mindset ainda daquela Débora, né, lá de trás, e que muitas das vezes não consegue visualizar o futuro. Então, por isso que é importante você, como você falou, né, veio o Pedro Neri, você fez a minha mentoria e ele conseguiu te tocar no ponto de vista de falar assim, pô, Débora, você tem potencial e você vai chegar lá, olha, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Você ia dar certo, mas você poderia demorar mais tempo, porque você vai ter essa percepção. Sabe, você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Uma hora você levanta e você fala assim, já sei. Mas esse cai e levanta tem gente que cansa. Sim, desiste, né? Para. Por isso que é importante o mentor. Porque ele fala assim, você, Débora, vai cair 10 vezes. Na 11ª você levanta, nunca mais você cai. Então, quando você cai a segunda vez com essa informação, teu jogo muda. Porque você fala assim, cara, eu vou cair, mas eu vou levantar. Agora imagina, você cai a segunda vez sem saber. Será que eu levanto? Aí você cai a terceira, cara, eu acho que vai ser a última. Mas quem tem experiência sabe, depois da 10ª vez que você cair, a 11ª você levanta, nunca mais você cai. Muito bom. Então a mentoria
né? E o envolvimento com pessoas com mindset, como você citou aqui, todos que vieram aqui gravar o podcast com você, contadores, são pessoas que a gente admira muito, pessoas que motivam muito a gente troca muito, né? E são pessoas que com certeza têm o poder de mudar a vida de muita gente, né? Por isso que eu acho que a construção, né, do podcast, a construção de conteúdo é uma coisa extremamente importante, né? É coisa divina, sabe? Assim, eu acho que tem gente que está do outro lado ali, às vezes a pessoa está ali com o negócio dela, está apertada, falou, poxa, eu falo com o funcionário, ele não entende, é imposto que tem que pagar, é dificuldade de caixa. Aí eu estou aqui falando, olha, fica tranquilo, se mantém resiliente, aprende, estuda, né? Busca conhecimento, pega pessoas que estão no mesmo segmento, que já passaram, vai lá, seja humilde, entra na rede social, chama a pessoa, fala, olha, eu estou começando agora, eu não tenho nem muitas condições de pagar para você uma mentoria, mas será que eu já fiz isso muitas vezes, às vezes eu encontro as pessoas no evento, cara, você lembra 7 anos atrás que eu te chamei pelo Skype e você conversou comigo, cara, mudou minha vida. Esses dias mesmo no evento da Domínio, no Synergy, duas pessoas me pararam no mesmo evento e falou, você lembra? Isso já tinha acontecido uns 7 anos atrás, 6, 7 anos. E você não lembrava, provavelmente. Não, eu tinha esquecido. Mas a pessoa fez diferença na vida da pessoa, ela não esquece. Então eu acho que a sacada é essa, né? É ouvir as pessoas que já passaram pelo caminho. Mas vai fazer perguntas, se deixar aqui eu vou falar até amanhã. Não, é você falando sobre essa questão da luz, né? A gente que é evangélico não acredita muito nesse negócio de energia e tal, mas a gente acredita num sentimento genuíno. Sim. Né? De que você consegue. Eu tenho essa percepção de ver quando as pessoas são sinceras, né? E estão querendo contribuir por vontade própria, porque querem ajudar as pessoas a progredirem. E eu acredito, Altair, que nada faz sentido se a gente não conseguir levar pessoas com a gente. Faz algum sentido você crescer, ter dinheiro, ter negócios, se você não tiver família perto de você, se você não conseguir contribuir com os seus funcionários, que seus funcionários cresçam, chegar um funcionário e falar, comprei um carro, comprei um apartamento, porque eu estou trabalhando contigo, e ajudar as outras pessoas que estão em volta. Acho que isso é super importante, né? Mas vamos mudar o nosso assunto? Vamos falar agora sobre um assunto muito importante que, para mim, é o motivo de você estar aqui. Vamos lá. Você está na internet, você me falou, desde 2015. Uhum. Você tem um canal com mais de 700 mil seguidores para um assunto que é taxado como chato. Né? As pessoas não gostam de contabilidade. Né? E como que foi essa construção? Me conta do começo. Por que você decidiu fazer o teu canal e como que foi essa construção do canal? Conta aí. Não, primeiro de tudo, você já deve saber que eu sou o contador mais bonito do Brasil. Esqueci disso. Não, isso. E recentemente fui eleito contador lá em Brasília, fui reconhecido como o contador mais bonito da América Latina. Nossa, isso. Foi aí que derrubaram meu Instagram, porque aí a inveja... Não, eles não aguentaram. Enquanto eu era contador bonito do Brasil, eles estavam suportando. Mas quando eu falei, é da América Latina... Aí juntou argentino, paraguaio, então não sei nem quem foi. Mas deve ser alguns irmãos aí. Bom, eu comecei, foi bem interessante, né? Em 2015, eu tinha muita vergonha de falar em público, de me comunicar com as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativo, mas sempre muito reservado e com medo do julgamento. Em 2015, as pessoas, eu já estava muito forte em site, desde 2010 eu já trabalhava muito com site. Eu fiz ali, né, um conteúdo muito bom em site, a gente posicionou, a gente ficou em escritório de contabilidade, na verdade, em primeiro lugar no Google durante 8 anos. Né? Então eu estudei muito SEO e aprofundei um pouco nisso e comecei a desenvolver conteúdo escrito. Em 2015 tinha muita gente copiando nosso conteúdo, mas muita gente, contadores. Né? Infelizmente, pessoas iam lá, faziam site, pegavam o conteúdo do nosso site, igualzinho que estava lá e jogava no site dele. Aí um dia, analisando o nosso site no Google, eu vi um monte de link pro nosso site de contabilidade. Eu fui lá, olhei os links e falei, por que o contador está mandando link pro nosso site? Engraçado que ele nem tirava onde estava na contato, estava o nome da Soluzione, o link da Soluzione. Nem isso ele tirava. Ele estava mandando a pessoa para contato da Soluzione. Vocês, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho que tomar uma providência, né? Eu vou ter que gravar vídeo. E eu já tinha visto o trabalho do Sevilha, tive com ele num Sescom, acho que 1 ou 2 vezes. Ele falou, pô, Thaí, você vai lá me visitar e tal. Eu fui, visitei, conversei com ele. Ele falou, você pensa em gravar vídeo? Eu falei, não, jamais. Vou entrar nesse negócio, não. 2015, eu animei, né? Primeiro dia que eu fui gravar vídeo, contratei... Como é que é o nome do nosso amigo aqui? Vitor. O Vitor, né? Contratei o Vitor e companhia. O Vitor chegou lá e falou, Thaí, vou montar as luzes. Como fez aqui? Montou as luzes, o microfone e tal. Agora vai lá, Thaí, vamos gravar.
olá, eu sou Altair, eu sou contador, e vou falar com você hoje sobre... Não, calma, volta. Isso se repetiu, acho que mais ou menos umas 50 vezes. Eu fiquei 4 horas, mais ou menos, para conseguir gravar 3 vídeos de 4 minutos. Aí, tá vendo, Vitor? Você reclama de mim. Isso, não reclama mais, Vitor. E aí foi muito interessante, porque assim, para eu conseguir gravar, eu pedi pro Vitor sair da sala. O Vitor estava o Vitor, né, estava com a esposa dele. Você é casado, Vitor? A Tainá A Tainá tá aqui. Então tá em casa. Tava o Vitor e a Tainá lá. Eu falei, Vitor, Tainá, por favor, vocês podem, não leva mal, vocês podem sair da sala, deixa a câmera ligada. Eu acho que vai ser melhor para eu poder gravar, porque eu tô um pouco assim sem graça com vocês. Aí eles saíram da sala e aí eu fiquei falando lá, né? E tentava. Aí no final eu falei, eu acho que saiu. Aí ele editou o vídeo, né? E falou para minha esposa assim, ele quer ser youtuber, né? Ele falou, ele tá começando agora, ele falou que vai arrebentar no YouTube. Aí ele olhou assim e falou assim, olha, vou te falar, vai ter que acontecer um milagre, né? Porque tá muito difícil, né? Aí eu chamei o Vitor de novo, falei, Vitor, passou uns 15 dias, vamos gravar de novo. Aí depois eu consegui gravar 7 vídeos. Olha que diferença. Na época, o que ele fazia? Ele editava os vídeos e mandava num CD para mim, trazia o CDzinho com os vídeos, aí eu subia no YouTube. Aí depois eu gravei mais 8 e fui gravando. Já teve dia de eu gravar 28 vídeos em um único dia. Em um único dia. Começar 8 horas da manhã e parar 5 horas da tarde fazendo gravação. Só parei para almoço. Então, o que acontece? Quando, né? E isso, o YouTube eu pensei em parar várias vezes, tá? Não vou mentir, não. O YouTube eu animava, ninguém assiste meus vídeos, vou parar. Sabe, não sei explicar, uma força ou alguma coisa acontecer e falar, não, vai lá, grava mais um vídeo. Aí eu ia lá, gravava mais um pouquinho. Fiquei assim 1 ano. Depois de 1 ano eu engrenei. Aí eu cheguei a colocar no YouTube 6 meses de vídeo diário postado. Diário? 180 vídeos. Já cheguei a colocar 6 meses. E onde você arruma tanto assunto, meu Deus? Então, aí você tem que entrar na mentoria Farol Contábil, que você vai descobrir tudo sobre como crescer no YouTube. Lá eu conto tudo, né? Mas o que a gente fazia? Como a nossa área é uma área muito extensa de conteúdo, eu sempre trabalhei conteúdos sazonais e conteúdos atemporais. Então, os atemporais, que são conteúdos voltados para a busca, né? Por exemplo, contabilidade para infoprodutores, como abrir um CNPJ para infoprodutores, como abrir uma clínica médica. Então, esses conteúdos que são atemporais, né? Que eu tenho conteúdo de 2015 que me gera resultado até agora. Caramba! Então, eu aprendi e falei, poxa, então assim, você vai fazer um estudo de palavras-chave, você tem milhares de oportunidades de conteúdo para fazer. E aí eu fazia. E os sazonais, que são as mudanças. Vai falar de imposto de renda, tá na época, vamos fazer vídeo de imposto de renda. Eu tenho um vídeo de imposto de renda com 700 mil visualizações. Nossa! Tenho muitos vídeos acima de 100 mil visualizações de imposto de renda. Então, quando eu engrenei no YouTube, né, quando assim passou os 2, 3 anos que eu dei a engrenadinha... 2, 3 anos para engrenar. Para dar aquela, né, para falar assim, cheguei. Quando o negócio engrenou, outras pessoas começaram a me convidar. O Sebrae começou a me convidar para gravar no canal. Só no canal do Sebrae, do Sebrae Talks da Bahia, eu tenho quase 6 milhões de visualizações. No canal da Mina, eu tenho quase 8 milhões de visualizações. Então, eu tenho vários outros canais que eu fui gravando, o pessoal foi me convidando. Mas por quê? Porque eu era, né? O antes até, quando ele falava de YouTube, ele falava do meu canal e falava do efeito Mina. Né? Que quando a Mina me convidou para poder gravar, eu dei aquela esticada. E aí, virou rotina, né? Virou rotina. Mas sabe que o que mais legal é que no meio dessa jornada eu entendi, e aí eu fiquei presente por propósito, que é gerar conteúdo. O impacto que você faz na vida das pessoas. Quantas vidas transformadas. Eu tenho dezenas e dezenas de depoimentos de vida transformada, de coisas que me falaram, a pessoa me falou em aeroporto. Teve um dia que eu estava no interior de São Paulo, eu pedi um lanche, na pandemia, pedi um lanche, aí o cara veio trazer o lanche. Aí eu desci no hotel, peguei o lanche, o cara olhou para mim e falou, não acredito. Falei, eu acredito o quê? Estou te devendo? Eu falei, não, cara, eu te acompanho já há uns 5 anos. Uns 5 anos, e eu abri 3 negócios, né, seguindo as suas orientações. Caramba. Inclusive, o meu negócio tá bombando, tá vendo? Eu sou o dono do negócio, tô aqui te entregando lanche porque não tem quem entrega, tá? O negócio tá bombando. Que legal. Aí, foi muito emocionante.
eu acho que isso, para mim, hoje, é o que mais tem valor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você me falou que houve um efeito Mirna, você falou? Foi uma entrevista que você deu. Que é uma gravação que eu fiz no canal dela. Certo. Essa Mirna eu não conheço. É um dos maiores canais de finanças hoje do Brasil. Tá. Eu conheço a Lara Nesteruk, que inclusive é cliente do Leandro Bueno, que veio aqui. E eu tava ouvindo um podcast e ela falou de uma situação que ela começou também gravando, né, conteúdo e tal. Mas a diferença, né, nessa carreira dela foi a partir de uma entrevista. É esse o objetivo do YouTube? A visibilidade para você poder alcançar um outro nível e através dessa entrevista você alcança um outro nível. É assim? Essa é a cadeia? Eu tô no começo, eu tô aprendendo. Isso. A gente tem uma coisa dentro do YouTube que chama collab, né? O que é a collab? Collab é você trocar canais. Eu vi gravar no seu canal, você gravar no meu canal e assim a gente cruzar os públicos. Então, por exemplo, se você fala de finanças e você vai gravar no outro canal de finanças, o que é legal? Aquelas pessoas que não te conhecem passam a te conhecer e te seguir. Então, quanto mais collab você fizer, mais pessoas vão te conhecer. É natural isso, né? Então, assim, é igual na rede social. Quando você marca uma pessoa no Instagram, você transfere ali um pouco de autoridade. Que nem esses dias eu gravei uma live com o Pedro. Não sei se você viu. Eu vi. Então, o Pedro falou o quê? O Altair é o maior especialista hoje dentro do mercado contábil de Google e YouTube. Então, o que ele fez? Ele transferiu toda a autoridade que ele tem junto aos contadores para o Altair em relação a esse tema. Sim. Certo? Então isso no YouTube é muito forte. Então, por exemplo, você pode crescer com o seu próprio conteúdo, né, trabalhando ali as buscas e tal, e você pode crescer também com o público dos outros. Então, quando você grava lá no outro canal, você fala, vai seguir lá no canal, vai conhecer e tal. Aí a pessoa vai lá, começa a te seguir. Outro ponto também que dá para você fazer é fazer isso patrocinado. Então, por exemplo, eu tive uma época que eu tive um projeto com contadores que eles pagavam um valor lá e eles gravavam no canal. Então eu colocava um vídeo deles por mês no nosso canal, né, sobre diversos temas variados. E aí você pagando também é legal, por quê? Porque você também aproveita aquele público. Eu já fiz isso em um canal só eu fiz, não, 2 canais. Eu fiz uns 6 ou 7 vídeos patrocinados. Né? Então tudo isso, você gravando, patrocinando, fazendo essas collabs, vai te ajudar a crescer mais rápido o seu canal. Que legal, nossa, muito bom. É porque eu identifiquei mais ou menos a história da Lara com a tua, né? Porque o que eu percebo é que você vai criando aquela visibilidade no YouTube e as pessoas querem te conhecer pessoalmente, aí vem as palestras, e aí vem entrevistas. Isso te ajuda a crescer, né? Mostrar mais o teu nome, né? E eu acho que uma coisa vai chamando a outra, né? Quanto mais visibilidade você tem em qualquer rede, você consegue levar as pessoas para outro ambiente que você queira, né? Então, as palestras... Em 2019 eu palestrei bastante. 2020 aí veio a pandemia. 2022 nós voltamos, acho que eu fiz umas 9 palestras mais ou menos. E agora esse ano promete, né? Porque a gente já tem acho que umas 8 palestras já agendadas. Que legal. E você gosta de palestrar? Uma coisa que faz parte do teu ambiente, assim, você se sente à vontade? Eu sinto à vontade. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. Então tem muita gente que acompanha. No Summit mesmo, acho que eu tirei umas 500 fotos lá, né? Fiquei todo mundo procurando para tirar foto e a gente interagir. Eu gosto disso, né? Porque eu acho que eu tenho que ter respeito pelos meus fãs, né? As pessoas que acompanham meu trabalho. Então, jamais, eu fui no evento do Rio de Janeiro lá no Jovens Liderança, tinha 3.000 pessoas lá, o Johnny também palestrou. Eu devo ter tirado umas 600 fotos lá, mais ou menos, e eu dou muita atenção, sabe? Eu não gosto nem de ficar em bastidor. Às vezes eles colocam uma área VIP lá para você ficar, quase não fico na área VIP. Eu fico no meio do povão, eu gosto de conversar com todo mundo e dar a oportunidade das pessoas te conhecerem. Então, eu não vou para uma palestra, eu não sei é difícil explicar isso, porque eu não busco esse reconhecimento, sabe? Não é uma coisa que... Eu fico feliz com isso, mas não é uma coisa que eu preciso disso, esse preenchimento, sabe, do meu ego. Eu não tenho isso. Mas eu acho que faz parte do carinho que eu tenho pelas pessoas. Porque eu já pensei muitas vezes em não aparecer em lugar nenhum. Né? Ficar, vou gravar meus vídeos aqui, não vou viajar, não vou fazer mais nada. Mas toda vez que eu vou a um evento, eu vejo o carinho das pessoas, as pessoas agradecem. As pessoas precisam disso, né? Elas gostam do teu conteúdo, elas querem te ver, querem participar, né? Então eu faço isso em respeito aos fãs, às pessoas que acompanham o nosso trabalho, só por isso.
Outro assunto que eu queria ver contigo, eu queria entender melhor, é a questão da monetização no YouTube. Eu falei pra você que quando o Anderson falou pra mim sobre os vídeos, eu fiquei meio assim, que sentido que isso vai dar, né? Que retorno? Porque a nossa vida como contador é tão corrida, né? E eu sempre fico pensando, por que eu tenho que reservar o meu tempo para fazer isso? Que tipo de retorno que isso vai me trazer? E aí, vamos perguntar para você, né? Sim. Que é o especialista. Eu já fiquei rico sobre isso. Você já recebe milhões com visualizações? Não recebo ainda não. Ó, o nosso canal, ele gerou até agora de AdSense, desde que eu comecei, em torno de 360 a 380 mil. Então, se você pegar o espaço de tempo, né, de 7 anos, não é tanto dinheiro assim, né? Então a gente não vive de YouTube. Só que nossa área técnica, que não visa, a gente está com 47 milhões de visualizações no canal. A nossa área técnica não é uma área, e cresceu bastante, por quê? Porque na época do auxílio emergencial, eu falei de auxílio emergencial, mas eu tenho muitos vídeos de MEI, de empresa, de microempresa que tem 500 mil, 400 mil visualizações, mas a gente só cresceu tanto assim também por causa do auxílio lá em número de visualizações. Então o que acontece? Quando você vai fazer um conteúdo técnico, igual o nosso, de contabilidade, você vai fazer um canal para criar autoridade, conquistar clientes e ajudar pessoas. Então eu tenho uma frase que eu falo que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Eu acho que como porta de entrada, nós temos a oportunidade e em alguns momentos até o dever, pelo nosso conhecimento, de evitar que tantas empresas quebrem no Brasil. E como que eu vou fazer que o empresário me escute? Eu preciso criar autoridade. O arquétipo que foi criado do contador antigo, daquele cara com bonezinho, com aquela maquinazinha lá, afetou um pouco a percepção do empresário, do quanto a gente pode fazer por ele. Então, à medida que, e na mentoria, no Farol Contábil, eu incentivo muito e falo muito sobre isso, né? Que eu ensino lá técnicas que você vai conquistar muitos clientes. Mas o mais importante que eu trago dentro disso é falar assim, pensa no impacto que a gente, como profissão, como classe, vamos conseguir fazer na vida das pessoas e no nosso Brasil. Então, eu acho que monetariamente não é um negócio para você ganhar dinheiro, no nosso segmento, mas é uma ferramenta extraordinária para que você possa conquistar clientes. A gente tem hoje, mais ou menos, em torno de 700 a 1.000 contatos todos os meses de empresários procurando de todo o Brasil. Inclusive, além de colocar de 30 a 40 clientes todos os meses no escritório agora, eu tenho parceria com outros escritórios no Brasil, colocando carteiras dentro de alguns escritórios, porque eu não consigo atender todos os segmentos, né? A gente especializou em alguns segmentos, então isso também a gente ganha dinheiro com isso. Mas o impacto que a gente causa, né, de conhecimento, você leva esse conhecimento para a pessoa e ela fica mais madura e ela melhora o negócio dela, eu acho que isso é intangível e eu acho que é o maior valor e dá uma satisfação, enorme, né? enorme. Como que ficou o teu escritório depois que você entrou para a área do YouTube? Porque você acaba se distanciando um pouquinho ali da gestão, né? E você acabou sendo mais famoso, assim, as pessoas têm aquele reconhecimento. Como ficou o teu escritório com relação a isso? Então, uma excelente pergunta, porque cada dia que passa, né, você vai vivendo um cenário diferente. Em relação à fama, né, em relação ao reconhecimento do público, tem acontecido uma experiência muito interessante e que eu falo muito na mentoria, que também é uma forma que escritórios pequenos que estão começando poderiam usufruir dessa autoridade e gerar muito resultado. Qual que é? Hoje, a pessoa para falar comigo no escritório, do comercial, um cliente para tirar uma dúvida, uma coisa, ele vai pagar de R$800 a R$1.800 a hora. Inclusive ontem mesmo, né, eu até brinquei com o pessoal, né, a gente fez lá acho que R$3.000, né, que eu fiz 3 atendimentos de tirar dúvida, né, consultoria de pessoal. E depois eles fecham também a abertura de empresa. Às vezes por quê? Porque às vezes quer uma dúvida do que ele recebeu por fora, ou um imposto e tal, aí eu esclareço e falo, não, tem que abrir uma empresa e tal, ele vai abrir empresa e vai fazer contabilidade com a gente. Mas por que eu estou falando isso? Porque pensa o seguinte, 3 mil por dia, nós estamos falando de 60 mil no mês de segunda a sexta, certo? Só que por experiência, né, se você começa um escritório e você começa a pegar clientes muito pequenininhos, clientes de R$300, 200 e poucos reais, você vai crescer o escritório, a tua falta de experiência nas áreas vai fazer com que você tenha que contratar mais pessoas,
Deixa eu beber um pouco de água aqui. Bebe, ela já me mostrou ali o horário, é por isso que eu dei uma olhadinha ali. A gente tá vendo o horário. Segura aí. A gente vai, não precisa preocupar com o horário, não. Não deu o horário, não. Ela me avisa antes. Aqui é meia-noite, aqui não tem horário, não. Quando tiver de noite... Não, aqui... tá de dia. Vamos embora. E aí, o que acontece? Quando você começa, você vai pegar clientes pequenos. Esses clientes, eles não têm maturidade empresarial. Eles têm dúvidas, eles vão demandar serviço. A não ser se você fechar o olho e não quiser saber. Mas vai demandar. Mas é mais início, né? No início deles. Aí o que vai acontecer? Esse início, se você escalar rápido, você vai ter muita dificuldade, né? Então você tem que montar equipe, tem que montar um board e tal. Eu entendi que é o seguinte, você, por exemplo, você é um perfil super adequado para dar esse exemplo. Você é uma pessoa que já tem know-how, uma experiência de muitos anos. O que acontece? Por você ter muita experiência, você olha e você fala o seguinte, esse cliente pequenininho, ele precisa da minha experiência em contabilidade? Não. Precisa, né? Então, você vai desperdiçar muito o teu tempo com o teu know-how para aquele cara pequenininho. Agora, pensa o seguinte, se você vem hoje, constrói, começa a gravar vídeos, monta o canal, começa a gravar vídeos, pega um site, faz um site muito bem otimizado para alguns segmentos, ou 1 ou 2 segmentos, em 6 meses, fazendo conteúdo realmente da forma que tem que ser feito, você vai começar a ter resultado. E aí você se torna um especialista naquele segmento. Você se tornando um especialista naquele segmento, você pode começar, Altair, eu não vou cobrar R$1.000 uma hora, porque é muito caro, cobra 380, que é o preço que eu comecei uns anos atrás, 380. Se você fizer 3 atendimentos por dia, você já ganhou R$1.000. Mas peraí, deixa eu só tentar entender. Esse atendimento que você está falando, que você cobrava 380, que agora você cobra 1.000 e pouco, é para fazer uma reunião de fechamento de cliente? Não, é assim. Uma consultoria. É uma consultoria para tirar dúvida. Eu estourei o limite do mês. Mas já é seu cliente, ou não? Não é. A pessoa não é seu cliente e quer tirar uma dúvida. Isso. Só que aí acontece. Tem gente que usa reunião estratégica gratuita. Só que eu acho que quando você cria autoridade, o cara está disposto a pagar para você, para conversar contigo, porque ele sabe que você vai resolver o problema dele. Eu entro nas reuniões hoje, eu nem pergunto qual que é o problema do cliente. O pessoal até brinca, né? Falo, não vai ver o que... Não, deixa ele... Aí, na hora, vou ficar sabendo. Eu abro aqui o e-mail lá, tá, vamos lá. Pode contar a sua... É uma consulta, pode contar. Ela me falou aqui um pouquinho, mas conta aí. Aí ele conta, eu vou lá tirar a dúvida dele. Geralmente eu resolvo em 20, 30 minutos, na maioria dos casos, aí o cara fica, né? Paguei, né? Inclusive, esse ano a gente atendeu 27 países na época de Imposto de Renda 2022, pessoas do exterior, que a gente tem muito vídeo sobre isso. Foram, sei lá, uns 100 atendimentos mais ou menos, mas a gente contou lá 27 países. Eu lembro até de uma das últimas, que era da Suécia, e aí ela estava desesperada, falou, meu Deus, a minha vida vai acabar e tal, estou uma semana sem dormir, 20 minutinhos eu resolvi o problema dela, ela ficou super satisfeita. E eu falei, mas como é que é viver na Suécia? Ela começou, não, a Suécia é assim, é assado, e aí eu estou aprendendo, né, cultura do mundo inteiro, sendo pago para aprender a cultura. Então, eu entendi que se você cria autoridade e você monetiza a tua experiência, o teu conhecimento nesse início, vai transformar a sua vida mais fácil. Por quê? Se você não tem dinheiro para investir e crescer o teu escritório, porque ninguém cresce sem dinheiro. Sim. Se você tem um network, você até consegue ali os clientes e tal, mas para escalar em velocidade, você tem que ter equipe, você tem que treinar. Então, assim, a maioria das pessoas vão precisar de dinheiro. Se você fizer esse contrário que eu estou falando, o que vai acontecer? Você cresce, sobe um pouquinho o preço, porque isso eu falo com toda certeza. Quando você é pequeno e você é contador, você vale muito mais do que uma grande empresa de contabilidade. Muito mais. Sabe por quê? Você é aquele cara que vê tudo para o cliente. Sim, você tem tempo para analisar tudo, né? E você vê tudo, e você é o cara mais experiente do teu escritório. Então, por que você vai cobrar R$500 de uma empresa, sendo que no outro teu concorrente, quem atende ele é um estagiário, ou é um auxiliar, um assistente? Tem que cobrar 1.000. E eu tô sentindo que as empresas, né, os empresários estão dando muito mais valor a essa questão. Com questão, certeza, né? Eles precisam. Eles querem atendimento, eles querem conversar, eles querem explicar a situação e eles querem ter um retorno, né, assim, do que você tá achando, não só da parte técnica, de que você tenha
uma experiência para passar para eles. De vida. E a gente, de vida. E a gente tem uma visão mais 360 de todo o negócio, né? Então, já fica a dica para os nossos colegas contadores, né? Quando você for começar um negócio de contabilidade, você primeiro analisa o seu know-how, o seu conhecimento, a sua expertise, tenta se especializar no segmento, não dá para ir atender todo mundo, você não vai conseguir crescer em escala com quantidade e com qualidade, a qualidade vai cair com o tempo, mas se você se especializar no segmento fica muito mais fácil. Então, se eu fosse montar um escritório hoje, eu cresceria no YouTube focado numa estratégia de vídeo para criar autoridade e captar cliente, trabalharia no site para poder posicionar ali, porque muita gente vai pelo Google mesmo, né? Até uma coisa importante, né? Instagram é oportunidade, Google e YouTube é necessidade. Por que dá muito certo o Google e o YouTube? Porque toda vez que o cara vai procurar uma solução para o problema dele ou uma dúvida, ele procura onde? No Google. No Google. Então, quando você entende isso, você fala, pô, entendi onde está a mina de ouro. No Instagram, você vai ter que desenvolver conteúdo específico para um determinado público, para você poder escalar e ter muito resultado para fazer captação de clientes. Então, eu construiria uma autoridade no YouTube e no Google, começaria a ofertar essa hora de consultoria, e é muito fácil. Ô, empresário, você que está do outro lado aí, eu acho que você está cheio de desafios, né? Mas eu quero te contar uma coisa. Além de ter um network muito grande, de falar com muitos empresários em todo o Brasil e ajudar muitos empresários a resolver problemas que às vezes passam 2, 3 anos sofrendo, chorando, perdendo muito dinheiro, às vezes com meia hora, 1 hora, conversando comigo, eu resolvo o teu problema. Então, ó, link está aqui na descrição, só você me chamar. Se você tiver dor aí empresarial, você está com dificuldade com seus funcionários, com processo, com crescimento, com marketing, saber qual é o caminho que você tem que seguir, é comigo que você tem que falar, o link está na descrição. O cara vai entrar lá, ele vai chamar você porque ele tem a dor, você também tem dor, você sabe a dor que ele tem. Você é empresário, então por você saber a dor que está do outro lado, fica muito mais fácil você criar uma copy e convencer esse cara de conversar com você. E aí, o que você vai fazer? Você vai ganhar dinheiro, você vai trocar o teu tempo no começo, vai colocar mais dinheiro em caixa e vai crescer com mais tranquilidade. Porque o que eu vejo hoje, empresários de contabilidade crescendo, investindo o tempo dele, mas ele demora muito tempo para ter retorno financeiro. Às vezes ele vai demorar 5, mais anos para ele falar assim, poxa, agora eu posso colocar um dinheiro satisfatório no meu bolso. E se ele tem know-how, se ele tem conhecimento e se ele aprimorar e intensificar isso através das redes sociais, ele vai encurtar esse caminho, né, e vai continuar ajudando empresários. E tem uma coisa que você falou com relação a essa consultoria. Isso é uma consultoria, hein, pessoal? Monetizar a consultoria. As pessoas dão mais valor quando elas pagam, né? Com Se certeza. você fala, vou prestar um serviço de graça, a pessoa não dá valor. Agora, quando você põe o teu preço ali, a pessoa está pagando, ela dá mais valor, né? Quer ver? Vou te dar um exemplo prático, tá? Aconteceu essa semana. Eu tenho um vídeo que fala sobre mercado digital e sobre como você deve tributar o seu negócio no mercado digital. Uma cliente, ela estava tributando curso online como um produto, 100%. Ela viu meu vídeo de madrugada ela mandou uma mensagem e de manhã o nosso comercial chegou, olhou, mandou a resposta para ela. Por coincidência, eu estava com a agenda 10h30 livre. É muito difícil eu ter agenda, mas chegou, ó, tem agenda livre. Ela falou, pode falar com ele 10h30, quanto que ele cobra? R$850 a hora para o teu assunto, ele vai cobrar isso aí. Ela pagou, fez o Pix, entrei na reunião. Comecei a conversar, tá aí, eu vi teu vídeo, cara, nossa, parece que foi de Deus mesmo, porque eu estava com muito medo, né, com insegurança, porque o pessoal lá falou que eu tinha que fazer assim, não era, enfim. Em meia hora, conversando com ela, tranquilizou e começou a ter um caminho que ela precisava, a gente traçou um caminho para ela poder seguir. Ela falou, tá aí, eu quero então, eu não ofertei, tá, serviço de contabilidade para ela. Ela olhou para mim e falou, tá aí, como eu faço para transferir as minhas empresas para você agora? São 3 empresas. Inclusive, hoje eu tive uma reunião com ela. Eu falei assim, olha, eu vou te voltar para o comercial, né? Ele vai perguntar algumas informações para você, vai mandar uma proposta. Você aceitando a proposta, você passa a ser a nossa cliente. Maravilha, mandou a proposta, ela aceitou e transferiu as 3 empresas, começou agora em janeiro. Então você vê, o que é a autoridade quando você domina o assunto? Ela poderia até fazer uma reunião comercial. Sim. Mas ela pagou a consultoria. Mas ela pagou a consultoria para quê? Para eu poder vender a solução para ela. Que legal. Então, eu acho que a construção de autoridade monetiza, porque é mais que justo, né, cobrar, por quê? Eu sei se o cliente vai fechar comigo? Não sei.
Então, assim, eu vou dar muito conhecimento para ele. Por que ele vai levar esse conhecimento grátis? Está na hora dos contadores, né, entender que nós não podemos entregar o nosso conhecimento de graça. A gente vive disso. Então, se a pessoa quer conversar com você e você vai entregar muito conhecimento para ela, esse conhecimento tem que ser pago porque provavelmente você investiu muito para ter esse conhecimento. Então, fica fácil dele entender, do teu cliente entender quando você tem autoridade. Agora, se ele não enxergar essa autoridade em você, ele não vai querer pagar. Não. Ele vai querer de graça. Ele vai jogar o preço lá embaixo. Ele vai falar, e como acontece com alguns clientes lá, passa pelo comercial e fala assim, então, eu posso pagar tanto. Aí o comercial fala, então você tem que ir na Casa Bahia. Porque lá é onde tem essa promoção de quanto você pode pagar. Aqui não, aqui a gente tem uma tabela e pela nossa prestação de serviço, né? Quando a pessoa fala assim também, eu estou consultando 8 escritórios. Ixi, aí o nosso comercial fala assim, então faz o seguinte, continua consultando. Não, eles respondem assim, continua consultando os 8 escritórios. Se caso você não achar uma pessoa que te atenda, as portas estão abertas aqui, me procura. Eu até postei uma frase no Instagram na semana passada falando sobre justamente essa questão. Uma pessoa que fica discutindo muito preço, né? Preço, dinheiro, ela não se atenta ao valor das coisas. Então não adianta você gastar energia com esse tipo de cliente, porque ele vai ficar contigo hoje, você vai fazer uma promoção, não, eu cubro a oferta, vou ter você. Quando for, amanhã ele arruma uma pessoa para fazer um serviço mais barato, ele sai. Sim. Então você só gasta energia com aquilo, né? Então não vale a pena. Eu também acho. Bom, Altair, nós chegamos ao final já das nossas perguntas técnicas, mas eu tenho um quadro aqui que eu faço no finalzinho, eu faço umas perguntinhas pessoais, só que tem uma regra que você só pode responder com uma frase. No máximo, pode ser uma palavra ou uma frase, mas são coisas pessoais. Mas desde já eu quero te agradecer por todo o conteúdo que você dispensou aqui. Foi essencial para mim, que já vou até procurar teu curso, porque agora que eu tô na internet, né, eu quero chegar. Vou falar igual você falou lá com o Anderson, né? Será que eu chego no Sevilha? Você passou pelo Sevilha. Quem sabe eu passo por você também. Não, eu já tô olhando você lá na frente. Eu já tô olhando assim, ó. Sabe, você né? esqueceu de mim? E não vou esquecer não, que eu não esqueço, viu? Bom, vamos lá. Conheci tua esposa hoje, a Fabiana. Sim. E você tem uma postura na internet que eu gosto muito, que é da valorização da família. Eu acho isso muito importante. Como eu te falei, eu acho que não tem significado nada na vida se você não tiver pessoas junto com você, né? Então a gente vai perguntar um pouquinho aqui da tua vida pessoal. Me fala uma comida, sem pensar muito. Picanha. Caraca, você é parceiro do Lula. Brincadeira. Inclusive, tô começando a comer bastante agora. Né? Esse ano a gente já começou bem o ano. Uma pessoa. Minha mãe. Um medo. Será que você tem algum medo? Você Tenho. não parece uma pessoa de medo. Eu tenho. Eu tenho medo de ferir as pessoas. Que legal. Eu tenho esse medo. Isso de deixar uma imagem negativa nas pessoas. Mas tem um contraponto aí. Você tem medo de ferir as pessoas, mas você não tem medo do julgamento das pessoas com relação às suas atitudes, não, né? Só se isso atinge uma pessoa, né? Não, eu já tenho um grau assim muito avançado para vencer isso, né? Mas Você é o contador mais bonito do Brasil. Mais bonito da América Latina. Atualiza a sua lista aí. Mas eu tenho sim. Acho que todo mundo tem um pouquinho de medo de julgamento, mas é controlável. É engraçado, Altair, só completando isso que você está falando. Quantos anos você tem? Desculpa te perguntar. 49. 49 anos. Eu tenho 41 anos, esse ano faço 42. Chega uma fase da vida da gente que a gente não se importa muito, né? Assim, com esse tipo de coisa, com julgamento, né? Não. Os julgamentos que eu me importo, da minha mãe, do meu marido, dos meus filhos, da minha irmã, esses são os julgamentos que ainda me incomodam. Sim. Mas quando alguém fala assim, eu vejo alguém falando alguma coisa, Débora... Por exemplo, vídeo, né? Quando eu comecei a fazer vídeo, a Débora virou blogueirinha. Aí eu olho assim, qual que é o resultado daquela pessoa? Sim. Qual que é o meu resultado? Eu não dou nem atenção. É isso aí. Me fala uma experiência ruim que você trouxe na vida, que você passou na sua vida, mas que trouxe caminhos bons. A gente falou um pouco sobre isso, né? De experiências ruins. Não experiências ruins, mas às vezes problemas que a gente passa ali no escritório, na vida, e que depois traz coisas boas. Me fala uma situação. Eu acho que é a falta de estudo, a falta de querer estudar. Eu acho que me fez dar muito mais valor, né? Me fez entender realmente a importância do conhecimento. Hoje eu vivo de conhecimento, né? Eu vivo do que eu estudo, do que eu leio. Então eu entendi, quando eu comecei a ter dificuldade de arrumar emprego, naquela época, que o estudo era muito importante, né? Eu acho que foi uma coisa ruim de eu ter parado, mas foi uma coisa boa que
ao mesmo tempo me fez entender que aquilo é importante. Do quanto a escassez, né? Sim. Que a falta de estudo traz, né? E a última perguntinha, um sonho. Chegar a 1 milhão de seguidores? Eu acho que... Sério? Esse sonho não é muito difícil para você, acredito. Não, nós vamos chegar lá. Mas o meu sonho é continuar sustentando o Altair que eu sou hoje. Eu acho que independente de todas as situações externas, né, de crescimento e de desafios que a gente vai enfrentar para frente, mas eu quero ser sempre esse Altair, sabe? Esse Altair pessoa, que tem o coração na frente, que age com amor, com carinho, que respeita as pessoas, que é humilde, que é simples, né, que considera todo mundo igual. Então o meu sonho é simples, é continuar esse Altair até o último dia. Eu acredito que você vai conseguir isso, porque eu acho que você já está num nível avançado que você... Não vou dizer que você poderia humilhar pessoas, ou você poderia ser arrogante, mas você teria, né, motivos para isso. Sim, talvez. Já tem um certo reconhecimento, né? do trabalho. Mas você é uma pessoa humilde, você Sim. tem ali a tua esposa maravilhosa, né? Uma família, né? Uma empresa já bem estruturada, mas você trata todo mundo igual. Tudo igual, para mim tudo igual. Bom, Altair, chegando ao final das nossas perguntas, eu vou te dar a palavra para que você dê conselho a contadores e empresários que querem crescer ali nas redes sociais, né? No Instagram você não falou muito, mas YouTube e Google, que é o seu foco, e um pouquinho também dessa resiliência, que é algo muito importante. Vai preparando o celular aí, pessoal. Agora é a hora do Pix. Porque essa consultoria é cara, né? Vai preparando aí. Olha só, todos nós sabemos que a nossa vida é muito efêmera, né? Nós não sabemos, estamos aqui hoje, não sei se eu chego amanhã, né? Mas eu acho que o mais importante na vida de quem quer empreender, de quem quer ter um negócio, é saber o seguinte: nós somos imagem e semelhança de Deus, preparados para fazer qualquer coisa que você decidir na sua vida. E temos direito de viver uma vida extraordinária. Vida sem escassez, uma vida com abundância, uma vida feliz, uma vida familiar, uma vida cheia de amigos. Nós temos esse direito e todos nós podemos viver isso. O mais importante na construção de tudo isso é que você precisa entender que tem coisas na vida que você em algum momento vai pensar que não vale a pena. Né? Você vai refletir e falar, mas será que vale a pena? Sim, vale a pena. Porque quando você cresce, quando você avança, quando você ganha mais dinheiro, quando você consegue ter mais resultado, você tem mais impacto social. E você é mais um exemplo positivo de mudança de vida das pessoas. Então, se você não quiser crescer por você, se você está aí numa tranquilidade, pensa que é um pouco de egoísmo você não crescer e não continuar impactando a vida das pessoas. Então, olha o empreendedorismo não só como algo, inclusive, eu falei hoje, empresa é um ser social de maior potencial de transformação de vida no mundo. Não existe ferramenta melhor para transformar pessoas. Lá na sua casa, você pode falar alto com seu marido, ele pode falar alto com você. Seu filho, você briga, ele briga com você. Na empresa, você precisa aprender a respeitar. Você precisa respeitar a cultura, os valores da empresa. Então, a empresa é o maior ser transformador de pessoas no mundo. Então, quando você abrir uma empresa, saiba que você é um instrumento de transformação de vida extraordinária. Então, nos momentos que você estiver ali balançando, saiba que você é um instrumento na mão de Deus para transformar vidas. E todo mundo que planta, colhe. Se você transformar muitas vidas, você também vai ter muito resultado. É isso. Ai, que lindo, né, Vitor? Você tá gostando? Vitor fala com uma cara boa. O meu termômetro ao ouvir. Se ele não estiver gostando, ele já faz uma carinha feia, mas ele tá com a cara boa ali o podcast inteiro. Quero te agradecer de verdade, passar a minha energia aqui, minha força para você. Maravilha. Por você ter vindo de tão longe para cá, aceitado o nosso convite e trazer conteúdo tão relevante para nós, viu? Muito obrigada. Viu? E outra coisa, você não mora longe, tá? Você mora perto do aeroporto de Guarulhos, você tá ligado ao mundo inteiro. Então quem mora longe sou eu, tá? Exatamente, eu tô perto da minha casa, que é meu mundo, isso que é importante. Isso aí. Chegando ao final de mais um podcast, super feliz com todas as entrevistas, com todo o feedback que a gente está tendo. E eu espero que você esteja gostando. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí, ajuda a gente no engajamento. Eu quero chegar aqui no nível do Altair, 700 mil seguidores. Esteja aí com a gente, curtindo, compartilhando a nossa página para que a gente cresça e traga mais conteúdo gratuito para você, tá? Obrigada e até a próxima.